Seja muito bem-vindo ao nosso programa de mentoria. Hoje, um programa diferente. Um programa onde eu vou trazer uma pessoa que participou do nosso evento, Semana Triplex Reservas. Durante o evento, eu fiz um sorteio, né, que é algo que hoje eu não faço mais nem pagando, que é mentoria, né, individuais, só faço com aluno. E o Bruno foi contemplado, né, nesse sorteio. Para você que assiste uma live minha pela primeira vez, eu me chamo Felipe Lagreca, eu sou especialista em triplicar reservas para meios de hospedagem. Se você é anfitrião que tem uma casa, um apartamento, um flat, um estúdio, um sítio, uma chácara, uma fazenda, e você quer alugar por diárias, quer alugar, né, digamos, ter a sua ocupação, né, preenchida no mês, triplicar as tuas reservas ou triplicar o teu faturamento do teu meio de hospedagem, você está no canal certo. Então, como falei, hoje vou trazer uma mentoria, um participante aí, né, que não é aluno, expliquei, ele ganhou o sorteio, então vamos entender um pouquinho das dificuldades, dos obstáculos que o Bruno vem enfrentando. E lembrando para você que deixa logo o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu entrar ao vivo e você não perder nenhum conteúdo meu, para que você consiga estar sempre mais próximo e triplicar reservas. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o nosso convidado, Bruno. Primeiramente, meu amigo, seja muito bem-vindo aí, né, a nossa mentoria em grupo, né? Fiz as devidas introduções aí explicando que hoje a mentoria só é realizada com alunos e você foi uma das pessoas, né? Uma não, a única pessoa que foi contemplada aí no sorteio do nosso evento. Então você teve direito a uma mentoria de 1 hora comigo, além de vai receber na sua casa aí o checklist, o caderno. Acho que você já deve ter dado o endereço já para os meninos e vai ser despachado nos correios, tá? Então, primeiramente, muito obrigado aí, né, por essa confiança aí, por você estar acompanhando o meu trabalho, gostando. Muito obrigado. E dizer aí que pelos próximos 60 minutos serei todos ouvidos seus, que eu puder lhe ajudar, né, que eu puder estar lhe direcionando para que você fique mais próximo de triplicar reservas. Conte comigo. Vamos embora, vamos produzir. Queria passar a palavra para você, para que você se apresentasse, falasse a tua hospedagem, que eu não conheço a tua hospedagem. A gente se falou dos bastidores, mas não se fala no ao vivo. Eu quero saber tudo no ao vivo. Então, fala teu nome, o teu tipo de hospedagem, a cidade que você está. E se você quiser contextualizar antes de a gente começar a mentoria, fica à vontade. A palavra está com você. Tá bom. Meu nome é Bruno, né? Primeiramente, também eu queria te agradecer, Felipe. Eu acho que o seu trabalho, apesar de eu não ter me inscrito ainda no curso, já fez uma diferença na minha cabeça, sabe? As três aulas que eu consegui acompanhar. Eu trabalho como psicólogo, moro em Brasília. E aí eu tenho, assim, uma rotina muito puxada, meus horários são muito bagunçados, e aí, assim, eu consegui realmente, né, acompanhar essas 3 lives, mas não consegui ainda me disponibilizar para fazer o curso. E aquele conteúdo que eu já assisti já me fez mudar um pouco a minha visão, né? Eu já comecei a fazer algumas ações para tentar melhorar a minha situação. O que aconteceu? Em 2018, eu construí essa casa, né, na Chapada dos Veadeiros, fica aqui a 300 quilômetros de Brasília, né, praticamente, né, 250 quilômetros. A minha casa, ela fica numa propriedade rural, ela fica a 20 quilômetros da cidade, a maior cidade ali da região Alto Paraíso, né? Alto Paraíso. Isso, aí tem Alto Paraíso, a minha casa fica a 20 quilômetros de Alto Paraíso, dos quais 8 quilômetros são de estrada de terra, né? E, assim, a minha casa fica num lugar paradisíaco, cara. É um lugar maravilhoso, entendeu? No princípio, eu não construí a casa com a intenção de alugar. Eu construí ela com a intenção de tomar posse do meu terreno, né? Quando eu comecei a construção, eu percebi que podia ficar um pouco mais legal do que eu queria fazer uma construção bem simples, uma edícula mesmo, só para eu ter um lugarzinho. Ela fica num lugar bem no meio do mato mesmo, sabe? Na beira de um rio, com lugar perto de cachoeira e tudo mais. E aí eu fui vendo que dava para melhorar e melhorei um pouco, e aí fiz uma casa com 2 quartos e foquei bastante assim no que eu gosto, né? Assim, que é o lazer que eu gosto. Então eu botei uma banheira de hidromassagem na parte externa da casa, na varanda, né? Botei uma sauna, fiz um lugar para fazer uma fogueira legal, né? E assim, até eu não sei se funciona assim, não sei como é que funciona o seu processo, porque eu não consegui acompanhar as lives que você fez com o pessoal, tá? Eu quero depois ver aqui, é um compromisso que eu vou fazer para poder recuperar aqui, mas eu tinha expectativa até de te mostrar meus anúncios para você ver, até ver umas imagens da casa, não sei se isso aí cabe, né, aqui. Se couber, eu vou te passar aqui pelo WhatsApp, Sim. pode ser? Pode passar, pode mandar, mande aí. E aí, pode abrir assim, o anúncio.
construí essa casa, só que aconteceu, porque eu terminei de construir em 2019. E aí veio a pandemia, né? No final de 2019, eu tinha muito trabalho com a manutenção da casa, porque eu estava terminando o processo de construção, né? Vai lá, construir nessa região é muito difícil, a mão de obra é muito ruim, entendeu? O lugar é longe da cidade, fica caro. Então foi um processo bem lento, bem doloroso fazer essa construção. E assim, muitos erros que eu tive que os trabalhadores faziam, como eu morava em Brasília, não podia estar lá 24 horas, né? Quando eu chegava lá para ver, tinha coisa que os caras tinham feito errado, então foi um processo bem dolorido ali para construir, tinha que refazer e tal. E aí, em 2019, eu terminei de construir. Quando foi 2020, veio a pandemia, né? Aí, fui passar um final de semana lá. Quando cheguei lá, deu o lockdown total. Aí, eu acabei ficando lá por quase 2 anos, entendeu? E nessa época Morando eu não lá. tinha isso. Então, foi a época que eu fui ficando lá. Fui terminando de finalizar a parte externa da casa, alguns acabamentos e tal. E aí, quando acabou a pandemia, agora em 2021, eu voltei para Brasília e comecei a alugar a casa pelo Airbnb. Fiz um anúncio totalmente intuitivo, né? Assim, eu já depois mapeei até meus pontos fracos aqui vendo, tudo mais. Eu tenho dificuldade com a questão do audiovisual, né? Essa questão de marketing. Eu não sou um cara das redes sociais, sou um cara do analógico, né? Assim, mas mesmo assim a casa é tão bonita e a proposta naquela época é uma proposta que eu acho que pegou, porque era um lugar que as pessoas podiam ficar isoladas, né, protegidas, não ia ter muito contato com o ser humano, e eu estava num lugar paradisíaco, isolado e protegido. E aí eu tive um bom ano, no ano de 2021, entendeu? Só que quando eu comecei a ter um retorno, aí após ver a sua live, eu identifiquei, né, assim, meus problemas, né, assim, após ver aquelas 3 aulas. Que eu cresci, a verdade verdadeira é que eu cresci o olho, cara, assim, vi que estava começando a ganhar alguma coisa, e comecei os clientes pediam, e eu também, muitas vezes, sugeri de desviar o cliente ali da plataforma para poder dar um desconto melhor e para poder fechar o negócio, né? E isso foi um suicídio, entendeu? Assim, pelo que eu constatei, né? Foi um suicídio que eu fiz no meu Airbnb, na minha conta do Airbnb, né? Porque foi prejudicando o algoritmo, né? Porque toda vez que eu mando uma reserva para esse cara, a reserva desse cara é cancelada. Não é toda vez, pô, peraí, tô enxugando gelo, tô gastando dinheiro, mandando pro cara, toda vez, o que tá acontecendo? Aquilo vai prejudicando, né? E assim, em 2021 eu comecei a fazer o meu cadastro no Booking, só que realmente eu desisti, porque eu achei muito chato, muito complicado, assim, na hora, no momento lá, e já estava vindo cliente pelo Airbnb, eu falei, deixa o Booking quieto. Não quis mexer com o Booking. Agora, depois que eu assisti as suas lives, eu falei, Booking vai ser agora a minha salvação, porque já que eu suicidei minha conta do Airbnb, porque aí o Airbnb realmente parou, cara. Parou, não apareceu mais ninguém. Em 2022, aí, assim, isso tem uma questão também desse lado, né? Mas vendo de um lado geral, eu conheço outras pessoas também que são proprietários lá em Alto Paraíso, que alugam, e todo mundo relata uma queda drástica, né? Porque para Alto Paraíso, como todo mundo vai de carro mesmo, porque não tem outro jeito de ir, a gasolina, quando estava R$ 8, aqui chegou a 7 e pouco em Brasília, lá estava R$ 9, entendeu? Então o pessoal não tinha condição mesmo de ir, ficava pesado. Era um preço que ficou um preço competitivo com outras viagens, por exemplo, a pessoa ir para uma praia, sair de Brasília para ir para uma praia, ir para, né, assim, ou seja, então a pessoa vai gastar uma fortuna para ir para Chapada dos Veadeiros, ela prefere ir para a praia, né, assim. Então todo mundo relata lá e outro fator que as pessoas que da cidade lá relatam, que é uma cidade turística, do turismo, né? E as pessoas falaram para mim assim que nos últimos 3 anos quadriplicou a oferta de casas para alugar lá, de estadias para alugar, né? Vamos dizer assim, né? E isso todo mundo sentiu, né? Só que o que acontece? Então, eu comecei a cobrar um valor no ano de 2021, eu cheguei a cobrar R$ 850 a diária para um casal e mais R$ 200 por hóspede extra, fosse ficar na casa, né? E aí eu tive bons resultados, sabe? Eu preferia, porque eu não precisava alugar sempre, porque o que acontece? Como é uma casa isolada, tem uma dificuldade que é a questão da logística, da faxina. Eu tenho que ter eu não tenho uma faxineira prontamente disponível, então eu tenho que me organizar. Eu preciso de uma antecedência para pegar a reserva, para eu poder combinar com a faxineira para ela ir lá fazer a faxina, entendeu?
E então tem que ser uma coisa, não dá para, eu não tenho condição de fazer reserva instantânea, por exemplo, entendeu? Porque muitas vezes aquele dia a faxineira é uma senhorinha que pode ir lá, então muitas vezes aquele dia ela está com dor na coluna, tem que ter uma flexibilidade e tal, então assim, tem esse ponto frágil, né? E aí, meu amigo, agora, nesse momento, eu já baixei o preço para R$ 500, mesmo assim não está R$ 500 a diária, né? E mesmo assim não está dando aquele movimento, não está dando movimento. As pessoas que me procuram, elas querem pechinchar, sabe? Eu negocio, mas para negociar, eu penso assim, que eu preciso ter uma condição também, por exemplo, tem que se vir um grupo, pelo menos um grupo maior, né, assim, vamos dizer, porque negociar para o casal, que vai vir já pagando o preço mínimo, ainda querendo desconto e tal, fica mais difícil, assim, né? Porque aí entra uma questão que eu quero ver a sua opinião sobre isso, né? Porque eu acho, assim, que a minha casa, ela oferece vários diferenciais em relação a, por exemplo, as pousadas da cidade, as pousadas tanto de Alto Paris como de São José. Você conhece a região aqui, Felipe? Não, eu já atendi algumas pessoas, eu tenho alguns alunos que são da região, que tem chalés, eu já atendi uma pousada da região com 8 quartos, mas eu nunca fui em Alto do Paraíso, não. Nunca fui Aqui é na muito Chapada dos legal, né? Veadeiros, não. Conheço Brasília, Brasília eu conheço. Mas eu tenho muitos alunos que são de Pirinópolis, que são aí da Chapada dos Veadeiros, né? Que são regiões turísticas, né? Caldas Novas também, né? Em Goiás também, né? Que essas são cidades bem conhecidas aí na tua região, né? E aí, assim, ela é ótima. No momento agora eu estou em Brasília, mas lá a Chapada dos Veadeiros é bem legal, né? E assim, o que acontece? As pousadas lá, elas vão oferecer por esse preço de R$ 500 um quartinho para a pessoa ficar. Entendeu? Um quarto, uma suíte para a pessoa ficar. Né? Vai variar entre, lógico, vai ter de todos os preços, mas muitas pousadas oferecem por esse preço, R$ 300, R$ 400, que é muitas vezes o que as pessoas querem que eu faça. Só que aí eu fico realmente, me recuso a fazer, porque eu acho que, pô, lá na minha casa a pessoa vai ter sauna, jacuzzi, vai estar na beira do rio, entendeu? Assim, num lugar onde ela não precisa pagar cachoeira, porque se você for pensar quem vai fazer um turismo na Chapada, com a família, vai entrar numa cachoeira para passar uma tarde, cara, vai ser R$ 50 por cada pessoa, entendeu? Ainda mais por criança, fora o lanche, fora o... Então, assim, facilmente uma família gasta ali R$ 500, R$ 600 só para passear, entendeu? Um dia, assim, né? E lá em casa tem a vantagem que a pessoa chega lá, ela pode fazer a própria comida, enfim, ela tem uma economia nesse aspecto, né? O que E não é você uma vantagem para ressalta todo isso, mundo, mas assim, e não é uma você vantagem para todo ressalta, mas você ressalta isso, essa privacidade, porque assim, não é todo mundo. mundo, né? Não é toda pousada que tem uma jacuzzi exclusiva, que tem essa estrutura que Exato. você tem, porque ao mesmo tempo que você pode ser um pouco mais caro em relação à diária, mas você oferece benefícios que a pousada não oferece. Por exemplo, a alimentação sai mais barata, a Uhum, privacidade. Eu sou o uhum, tipo de pessoa que eu costumo observar muito a privacidade. Eu gosto disso, assim, eu não gosto de ir para um lugar que esteja muita gente, eu não gosto de ir para um lugar que esteja uhum, muita gente me olhando, entende? Eu uhum. gosto de ir para um lugar assim, tá? Quanto mais o Pois lugar for é, restrito, mais exatamente. reservado, para mim, melhor. Eu tento explicar isso, né, no momento, tipo assim, eu exponho tudo que eu tenho a oferecer nos meus anúncios, mas quando as pessoas entram em contato comigo na hora da pichincha, eu tento expor essas questões, entendeu? Na hora da negociação, eu falo, olha, na verdade vai sair mais barato para você ficar aqui, porque quando você chegar, eu tenho certeza que você não vai querer sair, porque quando você chegar na praia, que tenho a beira do rio, na beira do rio tem uma praia de rio, entendeu? Tô A vendo praia aí. vai estar só Eu vou você. compartilhar. Se você pagar R$ 200, se você for lá com a sua família para uma cachoeira, vai pagar R$ 50 para entrar, vai chegar lá, vai ter 200 pessoas na cachoeira, você não vai conseguir nenhuma pedra para você sentar. Entendeu? Assim, e é verdade. Isso acontece. Nas altas temporadas, claro, né? Assim, né? No momento de alta Sim. temporada. Então, assim, eu ressalto isso na hora da negociação. E aí, cara, mas enfim, aí o negócio hoje está bem baixo, sabe? Assim, já tem alguns meses que estou tendo muita dificuldade. Eu consegui fazer um aluguel, acho que no mês passado, né? Tá indo bem pingadinho, assim, entendeu? Uhum. Tenho muita dificuldade de alugar durante a semana, quase nunca consigo, só quando vai uma ou outra família que esteja de férias ou alguma coisa assim mesmo, né? Ou porque realmente o movimento forte lá são os feriados, são os finais de semana que tem prolongados, alguma coisa assim, ou meio do ano, que já é férias, é temporada mesmo, assim, né? O resto Uhum. do mês não tem esse fluxo tão grande, embora eu acho que eu tenho potencial
se eu chegar no nicho certo, no pessoal certo, de nunca parar. Eu sei que Também eu tenho. Várias pessoas olham para mim e falam assim, cara, você tem uma mina de ouro. Na mão, e eu estou tentando agora, tipo, né, através de você, através de estudar o que você está propondo, etc. Então, eu fiz aqui aquele cálculo do custo, né? Eu cheguei num custo de R$ 66 por dia, que é basicamente assim, o custo das minhas despesas que eu teria, né? Vamos dizer assim, A casa é quitada, você não deve nada, não tem financiamento a casa. Não, a casa eu não tenho despesas, praticamente não tem despesas fixas, né? Mas dá muita manutenção, porque o mato cresce, tem que pagar caseiro, tem que pagar toda hora tem um problema no meio. É um condomínio ou uma casa solta? Não, é um terreno que eu tenho, dentro de uma fazenda, né? Eu tenho um sócio nesse terreno, então tem mais uma casa dentro do meu terreno, que é do meu sócio. E, além disso, nessa fazenda, que é uma fazenda de 600 hectares, tem outros 10 vizinhos ali, entendeu? Certo. Então, Entendi. assim... Estou vendo aqui, só para a gente contextualizar, né? Pô, legal. Vamos olhar aqui primeiro. Beleza. Eu sei que eu tenho... Já me criticaram essa foto aqui, tu tem autorização das pessoas, não tem? Tem, né? foram Tá. mesmo, né? Boa. Pô, essa foto é legal, desperta bem o desejo casais, né? Que é um público que é mais fácil de viajar, né? Tipo assim, você encontra pessoas e aí, bora viajar? Bora. Pá, na telha eu vou. Né? Então, isso é bom. Aí, por exemplo, esse tipo de foto não é legal. Foto fisheye, né? Tipo foto olho de peixe, né? Fisheye. Sabe o que é, cara? Vou te falar. Aqui o Booking tem um negócio para foto 360 graus, né? Sim. Só que, porra, eu não consigo botar nenhuma foto, cara. Não dá certo. Tô tentando já tem semanas e nenhuma carrega. Eu também nunca consegui, não vou mentir. Eu teria que botar também essa. nunca consegui. Eu botei essa aqui por causa disso. Você acha que eu devo tirar essa foto? Tira, porque fica ruim o ângulo. É melhor você botar o celular em cima, assim, tirar uma foto, porque não fica uma foto legal de se ver, entendeu? Mas assim, ó, fisheye também, essas fotos eu trocaria, beleza. Aí aqui, todas essas fotos, horizontal. Por quê? Porque a horizontal ela dá mais amplitude no lugar. Esse é um ponto. Outra coisa também, todas as suas fotos, verifique como que elas ficam no aplicativo. Porque, por exemplo, eu já fiz fotos de um ambiente e aí eu coloco a foto lá na Booking e quando eu olhar no celular, por exemplo, tá cortando a foto da piscina, tá pegando só um gramado, porque a foto do celular tem. Então você tem que ver a qualidade da foto, a amplitude e o enquadramento dela para quem está vendo pelo celular. Por quê? Porque mais de 80% das reservas acontecem pelo celular. Então a gente tem que se preocupar muito como que o usuário ele vê. E obviamente que as fotos são responsáveis por influenciar os hóspedes em mais de 87%. Ou seja, fotografia é o primeiro ponto de contato. É ali onde vai fazer você ter aquele ponto para ter mais chances de vender mais, de triplicar reservas. Esse é o ponto. Então, foco nisso. Aí, por exemplo, o teu enxoval. Eu sempre recomendo que sejam enxovais brancos, por dois motivos. Primeiro, porque traz a sensação de limpeza. Então, pensa, não basta você ser limpo, você tem que parecer ser limpo. Não é só ser, tem que parecer ser. Né? Então, o lençol branco é o ponto. Segundo, lençóis brancos são também mais fáceis de lavar. Por quê? Porque não mancha, é mais fácil de você tirar mancha, encardido e tal. Assim, você nunca vai entrar num hotel e ver um hotel com lençóis coloridos. Você vai dizer, cara, mas eu não sou um hotel. Concordo, mas cada vez mais o nosso serviço ele se assimila ao serviço de hotelaria. Cada vez mais, né? As pessoas buscam, às vezes, um Airbnb, às vezes até com os mesmos requintes, né, de uma pousada de um hotel. Aqui, ó, massa, o lugar é massa, a foto tá irada também. E aí você deveria contextualizar, porque você me mostrando na foto aqui, eu não faço a mínima ideia de que esse rio tá passando dentro da tua hospedagem. Isso aqui pode ser qualquer cachoeira. Ah, ele pegou lá, tirou uma foto turistando lá na Chapada dos Veadeiros. Não, tem que colocar uma foto, tem que colocar uma etiqueta. Tipo aqui, uma etiqueta aqui assim no canto, aqui assim, tá meu dedo assim, um retângulo aqui assim, ó, um retângulo, e você coloca assim, ó, rio que corta a hospedagem. Não existe custo para acessar o rio e você fazer a sua diversão. Fornecemos todos os utensílios. Eu não sei se esse cooler já está disponível lá para a galera usar. Eu tenho um cooler disponível, tenho cadeira de praia disponível. Tudo isso, então. Olha, aí você pode botar até aqui, ó. Rio, acesso ao rio por dentro da hospedagem sem custo algum.
todos esses equipamentos da foto estão disponíveis para você utilizar. Na verdade, nem todos, né? Nem todos, mas assim, posso botar que o cooler está disponível. Entendi, não, mas talvez eu entendi. E aqui também é fácil de você desenrolar uma churrasqueira. Bom, só o cooler e a churrasqueira já está valendo. Porque a verdade, já tem a verdade é que eu não gosto que o pessoal faça churrasco na praia, não, entendeu? Assim, não gosta, né? Não gosto. Tá. Assim, foi porque eu abri uma exceção, eu nem lembrava que tinha essa churrasqueira na praia, mas ela então legal. seria bom, já que você não gosta, então seria bom você tirar essa churrasqueira da foto para não induzir as pessoas. Já que você não quer que a galera faça, porque quando eu vi aqui, eu disse, pô, acho que ele curte fazer um churrasquinho, a galera fazer e tal. Já que você não curte, então tira essa foto, refaz essa foto sem a churrasqueira. E aí você coloca, ó, disponível cooler e que tem acesso sem custo algum. Porque assim, eu não conheço a região. Eu não conheço, mas provavelmente, eu não sei se o público que você atende é um público já da região. Tipo assim, são pessoas de Brasília, são pessoas de Goiânia. Esse é o público que eu atendo mais. Então, são pessoas que já conhecem a região. Porque assim, sendo bem sincero para você, eu nunca fui na cachoeira. Eu nunca fui na cachoeira. Então, eu não conheço. Então, tipo assim, cara, então para mim, tipo assim, isso aí é um lugar próximo e tal, mas se você me dissesse, pô, isso gera muito valor, né? Já que eu tenho que pagar, já que as cachoeiras vivem cheias, isso aqui é privacidade, conforto, exclusividade. Tudo isso são pontos que você tem que ressaltar na fotografia. E aí, ó, legal também, ó, uma mata, você vê que tem uma sacada, rede, né? Você vê que é uma construção bem feita. Por exemplo, essa foto aqui eu tiraria. Que poderia ser uma foto que eu poderia dizer que poderia ser em qualquer lugar essa foto. Olha, essa foto foi tirada aí na Tailândia. Tava no momento de, ou então foi na Islândia, no momento de começar uma aurora boreal. Aí você, porra, que massa, entendeu como é que é? Tipo, não agrega. Também aqui, se fosse uma foto de você pegar a sacada da casa, o cara ver, ó, isso aqui é na frente da casa. Isso aqui, tipo assim, se você olhar, é aquela coisa assim, a gente parte do pressuposto de que tudo que a gente sabe, as outras pessoas já sabem. Não é assim. Por isso que eu sempre digo que eu tenho uma frase, você já deve ter escutado eu falar, o óbvio precisa ser respondido, o óbvio precisa ser dito, tem que ser ressaltado. Então você pega essa foto aqui da tua sacada, entende? Aí aqui eu vejo que aqui é a casa, também, ó, especificar que isso aqui tem acesso para quem está no Rio. Se for tão próximo, não sei se é tão próximo assim, você conseguir fazer talvez uma foto de drone, você olha a casa aqui, o rio está aqui, ó, são 100, 200 metros da casa, para mostrar às pessoas. As fotos bacanas. Agora, por exemplo, aqui, pensa que você mexe com a imaginação da pessoa. Então, às vezes, um dia ensolarado, um solzão batendo, sabe? Tudo organizado, como se você tivesse montado aquela cena. Montado a cena, talvez com 2 taças, com uma garrafa, só para contextualizar a cena, entende? Para a pessoa se imaginar. Porque pensa, a gente tem que conversar com as emoções das pessoas, com o desejo das pessoas. Se a gente for ficar puxando as coisas para o racional, a pessoa vai começar a fazer conta. Esse lugar aí, então melhor ir para uma pousadinha de tal, mas eu espero entender como ele vai ver assim. Vale a pena eu pegar uma pousada de R$250 e não sei o quê. Você está mexendo na conta. Quando você mexe na emoção, você olha a exclusividade, olha um local que tu não vai ter encanto nenhum. Mesmo que tu consiga uma banheira dentro de uma pousada, não vai ter a privacidade que tu vai ter dentro da minha casa. Isso tem que ser transmitido nas fotos, sabe? Também, ó, foto fisheye, também foto com pouca qualidade, foto na vertical. Agora, isso aqui é legal também, ó, mostra a foto do banheiro, que tem um box, né? Que tem um box de vidro. A cozinha também, bacana, né? Bem ampla. Aqui também um utensílio, as crianças brincando. Também, ó, legal aqui também, você vê que tem bastante madeira, um sofá bacana, tem uma adegazinha aqui, ó, que tem uns vinhos. Também um ambiente confortável, um espaço de música, deve ser bem uma radiola de disco, né? É uma vitrola. Uma vitrola, né? Boa aí, ó. Tá vendo? Então, assim, isso aqui mostra, mas a pessoa não sabe como o próximo tá. Então, assim, as fotos são bacanas, o ambiente é bacana, eu só acho que você tem que tentar traduzir um pouco mais das fotografias nos benefícios, porque as pessoas não compram características, as pessoas compram benefícios. Então, quais são os benefícios? Exclusividade, privacidade, eu tenho exclusividade de uma cachoeira só para mim, eu posso cozinhar para mim, eu tenho aquele espaço só para mim. Então, assim, é um lugar que muitas vezes uma pousada, um hotel não vai me proporcionar. Talvez eles me proporcionem um café da manhã, beleza, mas eu prefiro trocar um café da manhã por esse conforto todo. Então, acho que as tuas fotos, elas têm que ter mais essa tradução, de você tentar mostrar e deixar mais latente os benefícios. Cara, eu já estou convencido que no caso, eu acho que eu vou contratar alguém mesmo, sabe? Assim, sem dúvida. Teve uma pessoa que já me indicou uma profissional, eu até conversei com ela
Mas tem que ser porque realmente é o meu ponto fraco, entendeu? Assim, eu já tem que ser uma pessoa, porque exato, se você pegar uma pessoa que prepare esse ambiente, seria basicamente um profissional que o ideal seria que tivesse os dois. Seria um profissional de home staging, mais um fotógrafo. Tem profissionais de home staging que já são especialistas em fazer fotos. O que é home staging? Não sei se você está associado com um nome. Home staging é uma preparação do imóvel. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel na planta, o que é que a consultora faz? Ela monta logo o decorado, prepara todo para a pessoa, tipo assim, ter noção do que vai comprar, ter noção do que ela está vendo. Então, um profissional de home staging, ele faz isso. Ele vai preparar o teu ambiente, ele vai organizar a tua hospedagem, as tuas fotos, às vezes colocando uma planta, um ângulo, às vezes colocando uma almofada, coisas poucas. Você vai escrever para ele assim, olha, eu quero investir, eu não quero gastar muito. Eu não quero gastar muito. Isso aí pode ser feito por um profissional de home staging, pode ser feito por um design de interiores, às vezes um paciente seu, às vezes um amigo, às vezes uma indicação de um amigo, um designer ou um home staging, e combinado com um fotógrafo. Que o ideal também que seja um fotógrafo que já tem experiência em fotografar hospedagens, porque fotógrafo tem muito dessa de fazer fotografias conceito. Aquelas fotografias conceito, tipo assim, dar um zoom numa área específica, dar um zoom naquilo, entendeu? Então eu prefiro que você contrate algum profissional que já fotografou um imóvel, porque ele vai ter o quê? Aquela percepção de sempre amplitude. Ó, 3 coisas não podem faltar na tua fotografia. Qualidade, tem que ser boa qualidade, amplitude e boa iluminação. São 3 coisas que não podem faltar. E aí os melhores horários para você fazer fotografia, ou de manhã cedo, o sol nascendo ali e tal, é o melhor horário, ou após as 15 horas, após as 3 da tarde. 3, 3 e meia, já são os melhores horários. Entre 10 horas da manhã e as 15 horas, não é um horário legal por conta da luz, que estoura a luz nas fotografias, né? Geralmente quem é fotógrafo sabe disso. Então é isso que eu te falo, qualidade, iluminação e amplitude. São 3 coisas que você precisa nas suas fotografias que com certeza elas vão trazer um up a mais nas suas vendas. Não, então, eu já reconheci totalmente esse ponto fraco, né? Acho que isso é uma coisa que talvez seja realmente um ponto, com certeza um ponto a se melhorar muito. Agora, Felipe, e o preço, cara? O que eu faço com esse preço? Porque o pessoal quer vir, o Airbnb, por exemplo, fica sugerindo para eu botar R$360 de diária. Eu acho muito pouco, entendeu, cara? Mas nem com R$500 não está vindo. Não sei se é por causa do preço, ou se é porque realmente o algoritmo realmente não me ferrou mesmo. Me ferrei, né? Na verdade, através do algoritmo, ou assim, vamos lá. Preste atenção assim. Existe uma frase que eu sempre digo, que preço bom é preço que vende. Esse é um preço bom. Ah, pô, como é que eu sei que meu preço é bom? Se ele estiver vendendo. Por quê? Você só vai conseguir vender se as pessoas enxergarem valor no que você oferece. Se você tenta vender alguma coisa que as pessoas não enxergam valor, por exemplo, vou vender areia na beira da praia, ninguém vai enxergar valor. Vou vender gelo para esquimó, ninguém vai enxergar valor. Agora, quando eu vendo algo que as pessoas enxergam valor, aquilo tem saída. Se hoje, aí quais são os caminhos? Se hoje você não está vendendo, primeiro caminho, antes de mexer no preço, mexe nas fotos. Tenta mexer nas fotos, é o primeiro ponto. Pode ser que com a melhoria das fotos, a percepção de valor aumente, as pessoas enxerguem mais benefícios. E a partir daí, volte a vender sem nem mexer no preço. É um primeiro caminho. Segundo caminho que você pode adotar, flexibilizar políticas. Se você está numa baixa temporada, por exemplo, você posso trabalhar com uma política mais flexível. Em vez de eu trabalhar com uma política restritiva ou rigorosa do Airbnb, eu posso trabalhar com uma moderada. Porque, lembra, quanto mais rígido você é, você cria uma barreira com os hóspedes. E quanto mais flexível, você traz mais reservas. Só que isso a gente não é obrigado a decidir uma forma de política e aquilo permanecer durante 12 meses. Ou seja, durante o ano todo. Não. A minha política, ela vai variar de acordo com as épocas do ano. Então, por exemplo, num período de baixa temporada, eu flexibilizo, eu boto moderada. No período de alta temporada, eu jogo para restritiva ou para rigorosa. Então, primeiro, mexe nas fotos para ver se o número de cliques aumentam. Se mais pessoas vão clicar nas tuas fotos. E aí, para você saber se tem mais pessoas clicando nas tuas fotos ou não, você vai precisar ter um painel profissional. Existe um painel, não sei se você sabe o que é, o preço simplificado do Airbnb. Você está ligado o que é isso?
Não. Vamos lá. O Airbnb, ele tem duas formas de comissionar. Duas. A primeira é cobrar 3% de você e o restante ele cobra do hóspede. Certo? Então, por exemplo, você pagaria 3% de comissão e o hóspede pagaria em torno de 10 a 14%. Pronto, então ficaria 10 a 14 mais os 3 que você paga. Essa é a comissão que o Airbnb recebe no final de uma reserva. A outra forma, que é a forma que eu recomendo e que eu acho melhor, que é no mesmo estilo da Booking, que você já está trabalhando com a Booking, é você optar pelo preço simplificado. O que é o preço simplificado? É você optar por pagar a comissão 100% do Airbnb. 100%. E por que eu acho que isso é uma vantagem? Primeiro, porque é o modelo de negócio que o Airbnb quer que a maioria das pessoas adotem, porque isso facilita o trâmite fiscal deles. Porque a Booking já é assim. O Airbnb agora é uma empresa de capital aberto. Agora não, de uns tempos para cá é uma empresa de capital aberto. Então tudo isso facilita. Então quanto mais pessoas aderem a esse modelo, facilita, obviamente, a prestação de contas dele. Então quanto mais pessoas eles botarem isso, os 15% para o anfitrião é melhor. E por que é melhor? Primeiro, pela prestação de conta. E segundo, pensa que dessas grandes plataformas, o público principal dele não é você, não sou eu. Nós somos apenas stakeholders. O que são stakeholders? Somos partes integrantes de uma operação. Mas que se não for a gente, vão ser outros. Então, a parte mais importante do business não é eu ter muitos anfitriões, é eu ter muitos hóspedes. Então, o foco é o hóspede. Então, quando você absorve 15%, aquela ali dá uma sensação do hóspede, tipo assim, ele não está pagando comissionamento no final, no resumo. No resumo, o cara não sabe quanto está pagando tudo ali, né, tal. Então, ele olha para aquele preço ali é como se, tipo assim, é o preço final que eu estou pagando. Então, isso porque ele se sente um pouco enganado, né, quando ele vê o preço, e depois quando vai chegar lá na conta final, tá a mais, né? Ele fala, porra, estão me roubando, né? E isso é um dos motivos, né, segundo pesquisas, né, empresas que fazem pesquisas em marketplaces, que um dos grandes motivos que fazem as pessoas largarem a compra antes de finalizar são taxas escondidas. Porque no começo o cara não vê. Você vê que agora o Airbnb está somando tudo agora. A taxa de limpeza está indo junto. Por quê? Porque eles perceberam que isso impacta na conversão. Então, em resumo, opte pelo preço simplificado, porque você vai ter controle do preço lá na ponta. Esse é um ponto. Desculpa te interromper, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Claro. Depois eu vou querer ver, assim, mais uma pergunta. É porque depois que eu vi depois que eu constatei essa situação, né, eu comecei a tentar fazer um movimento meio que de ressuscitar a conta, né, assim, o que eu fiz? Claro. Eu pedi para os meus amigos que já foram lá várias vezes fazerem reservas, entendeu? Assim, e aí eu ia pagando a taxa do Airbnb, devolvia o dinheiro para eles, para ver se o algoritmo lá dava um acordado. Fala assim, opa, parece que o cara voltou a alugar. Você acha que isso funciona? Na sua experiência? Cara, isso é uma situação muito delicada, tá? Por quê? Pode funcionar? Pode. Não vou dizer que não pode funcionar, pode. Mas tem um risco por trás disso. Por quê? Porque se você cair, digamos, na malha fina do Airbnb, se cair na malha fina, tipo assim, você está criando avaliação. Entende que para essas empresas, esses marketplaces, a avaliação é um ponto muito importante, porque a avaliação é um dos pilares que eu ensino que fazem você triplicar reservas. Porque se você não tiver avaliação ou tiver avaliações com nota baixa, você nem consegue vender muito e nem consegue vender mais caro. Então, o que você está fazendo é meio que burlando o sistema de avaliação. Pode dar certo no primeiro momento? Pode. Mas se você cair, você pode ter seu anúncio banido. Como já aconteceu de eu ver isso dentro da Booking. Na Booking, a gente nunca falava isso para as pessoas, mas às vezes o cara ligava. Aí quando eu olhava no sistema, estava lá, propriedade fechada por fraude. Só que eu não posso falar para o cara. São regras da empresa. Eu não posso falar para o cara, ó, teu anúncio está aqui suspenso, a gente não sabe o que é, vamos averiguar. Ponto. Mas eu não posso dizer para o cara que está fechado. Porque novos são diretrizes. Eram diretrizes daquela época. Não sei se hoje estão falando, mas naquela época não falavam. Então, por que acontecia isso? Porque, às vezes, o sistema identificava pela forma que o cara opina, entende? Pela velocidade, às vezes entra uma avaliação atrás da outra, entrando muito rápido. Então, sim, eles têm formas de tentar ver isso. Às vezes, fazem ligações sorteadas de forma randômica. Peraí, deixa eu ligar, deixa eu ver se esse cara ficou mesmo. Aí, às vezes, a mentira sempre tem perna curta. Então, assim, qual seria a minha sugestão de reação? Primeiro, muda as fotos. Segundo, melhora o teu conteúdo da tua página. Melhora o conteúdo. Por quê? Porque quem tem dúvida não compra.
Então, se as pessoas lhe fazem, aí começa a refletir, você recebe muita pergunta das pessoas, como é que chega? Como é que não sei o quê? Quando é que vai? As pessoas ficam fazendo muita pergunta. Se sim, isso é um dos motivos que impedem a venda, porque quem tem dúvida não compra. E isso você tem a obrigação de esclarecer nas fotos e no conteúdo. O que é o conteúdo? São as descrições, são a legenda das fotos. Então, por quê? O que frustra mais, o que eu percebo que frustra mais as pessoas é porque, assim, alguém vê, isso já aconteceu várias vezes, assim, alguém vê, né, o anúncio, aí indica para outra pessoa, por exemplo, é um grupo que vai fechar, um grupo de amigos. Aí manda lá, olha, só tem esse anúncio aqui. Só que o cara, quando ele vai ver lá, ele vê o preço para 2 pessoas, entendeu? Aí quando vai ver quanto fica para 8, para 6, 7 pessoas, como eu peço um adicional por hóspede extra, aí o pessoal fica assim, não, pô, tava bom demais para ser verdade, né? Vou pegar uma casa para 8 pessoas. Mas aí é desinformação dos caras, aí a culpa não é sua. Pois é, mas aí eu fico assim, não, bora negociar. Aí tu vai chegar e vai dizer assim, cara, imagina, pô, um padrão desse, o cara é o padrão, pô. Do Suíço. Exatamente. Eu tenho Então, é o padrão. Talvez você esteja atraindo o público errado. Talvez as pessoas não estejam enxergando o valor ainda. Por isso que eu falei as fotos, o conteúdo, para explicar muito bem, o conteúdo que é a exclusividade, os benefícios. Porque, assim, quando o cara enxerga que a tua hospedagem é uma hospedagem exclusiva, porque, como você falou, cara, você não vai pagar acesso à cachoeira. Então, você para prestar atenção. Se 8 pessoas alugarem tua casa, se essas 8 pessoas fossem para a cachoeira a R$50, daria logo R$400 de cara. Isso já é quase o valor, né? Tipo aí, uma parte, vamos dizer, 50% da tua diária, vamos dizer que tu cobre R$800 por pessoa, R$800 para 8 pessoas. Se for R$400 para entrar na cachoeira, já se pagou metade de uma. Então, isso são pontos que você começa também a trabalhar em relação à parte comercial, quando você receber essas indagações. Então, vamos lá. Foto é o primeiro ponto para você receber mais cliques, para ser mais atrativo. Conteúdo, para não gerar dúvida nas pessoas. Não pode gerar dúvida nas pessoas. As políticas. Porque se eu não estou vendendo, talvez não seja o preço. Pode ser que eu esteja cobrando algo muito restritivo. Pode ser. E aí, eu posso ser restritivo? Posso. Se minhas fotos melhorarem, eu posso voltar a ser restritivo de novo. Não tem problema nenhum. Mas, por enquanto, a política tem que abrir. E o quarto ponto, eu elencaria o preço. Eu não vou em tantos pontos, não. Eu vou só em 4. Foto, conteúdo, política e preço. Por quê? Eu sempre digo para as pessoas que diária média não paga conta. Então, você entendeu que você está com a diária média, uma expectativa de diária média de R$500, que é o que você está alugando para 2 pessoas. Então, não vai ter diária menos de R$500. Só que aí eu tenho que fazer você olhar um outro lado da situação. Quantos diários você está vendendo por mês? Quantos dias você está alugando por mês? Porque você pensa, putz, se realmente a demanda da Chapada dos Veadeiros são finais de semana, então significa dizer que você tem 8 dias para vender. 8 dias. Se você está alugando um final de semana, vamos dizer que 8 dias representa 100%. Se você está alugando um final de semana, aqui você está alugando ali mais ou menos 25%, né, do total disponível. Né? Vamos dizer que você está considerando 8 diárias, né? 4 finais de semana, 2 dias, 6 sábados, seriam 8 diárias no mês. 8 diárias no mês, se eu traduzir isso para 100%, e você só alugar um final de semana, significa dizer que você está alugando 25% da sua ocupação. Existe 75% que está parado. E aí eu quero trazer para você a seguinte provocação. Do que adianta eu pedir 500 e só ter 25% ocupado? Se eu poderia pedir, talvez, o que o Airbnb sugere, não estou dizendo que é a sugestão correta, mas se ele me sugerir 360, eu consegui alugar 75%. Entende? Porque, como você falou, qual é o custo do imóvel? O custo do imóvel está em menos de R$100, 60, R$70, você falou o custo do imóvel. Então, preste atenção que você vai ganhar R$300 por dia. Então, você ganharia R$600, que se multiplicar por 4, viraria 2.400. Né? Já se pagando os custos, como você falou, de 60 a R$70. Porque a taxa de limpeza é o hóspede que paga, não sai do teu bolso. Né? Então, pensa assim, que é melhor você talvez ganhar no volume do que você está ganhando, né, num ticket que não está saindo. O ideal é o ticket, mas se não está saindo o ticket, se o ticket não está vendendo, né, se o ticket não está rolando, tá entendendo? Então, esse é o ponto. Então, eu trabalharia, tipo assim, não diria 360, mas tipo assim, baixa de 500, bota para 450, pô, continuo sem vender. Baixa para 400 para ver, 420, pô, não estou vendendo. Baixa para 400, opa, comecei a vender. Comecei a entrar reserva. Opa, então o preço é esse aqui. Depois que eu ajustar as fotos, tiver mais avaliações,
Eu posso subir o preço na alta temporada, eu posso pegar meu preço e dar uma levantada nele. Então, entende que o triplicar reservas, você tem um faturamento saudável, né? Triplicar reservas ou triplicar faturamento, depende de vários apertos de parafuso. E o ruim seria de eu olhar para o teu anúncio e assim, porra, que ruim, velho. Não tem muita coisa para tu fazer aqui, não. Mas eu olhar aqui e dizer, pô, tem muita coisa para fazer, porque o lugar é legal. O que precisa é só um aperto de parafuso, entendeu? Então, assim, a precificação pode ser que esteja fora, mas não acho ruim, é porque, assim, sabe o que... Bom, você é psicólogo, eu adoro psicologia, né, cara? Eu sou fã do Freud, né? Psicanálise. Eu adoro o Freud. Legal. É a biografia do Freud. Eu adoro Freud. E eu costumo dizer que muito do que eu me desenvolvi como pessoa foi na psicanálise, que a psicanálise não lhe dá resposta, né? A psicanálise, ela lhe pergunta e, através das perguntas, você encontra as respostas. Eu acho isso fantástico. Eu sou um adepto. Faz tempo que eu não faço sessões, até porque eu não encontrei nenhum profissional que eu me identificasse aqui na minha região. Mas quando eu morava em Recife, eu sempre fiz muita psicanálise, porque ela ajuda você até pensamento, até desenvolver o raciocínio. O pensamento é que você vai encontrando as saídas, né? Não é o profissional que lhe dá as respostas. Então, diante desse cenário que você está hoje, né? Diante desse cenário que você está hoje, você tem uma propriedade boa, só que você vai precisar trabalhar esses pontos que eu falei, e eu diria mais, que eu acredito que pode ser um ponto que pode mudar o teu jogo, pode ser o ponto de inflexão. É anúncio. Anúncio. Instagram? Instagram. Se for um público jovem, Instagram. Se for um público mais sênior, Facebook. Mas você pode testar, eu gosto mais do Instagram. Por quê? Presta atenção, por isso que eu te perguntei, quem são as pessoas que frequentam a tua hospedagem? São pessoas de Brasília? São pessoas de Goiânia? São pessoas de Minas? São pessoas que estão próximo de você ali, que vão de carro? São essas pessoas, beleza. Pega exatamente quem é esse público para você anunciar a sua casa para essas pessoas. Aí você pega um amigo, algum conhecido, vamos fazer o seguinte, eu queria fazer 3 vídeos comerciais. 3 vídeos comerciais. Musiquinha de fundo, aí vem, sabe aquele negócio que vem assim, tipo assim, entra na imagem, sai, entra outra imagem, aí vem, aí puxa um drone, aí sabe, as pessoas sorrindo, se divertindo ali, um cachorro passeando, não sei se você aceita pet na casa. Assim, eu aceito de pequeno porte, né? Porque lá, como tem muito animal selvagem, tatu, tamanduazinho, então, se for bicho grande, eu tenho medo de dar problema, entendeu? Correr atrás, matar um tatu, matar um tamanduá e tal. Sim, aí você pode anunciar isso também, porque isso se torna uma diferença. Porque existem vários tipos de público. Se você parar para pensar, existem vários tipos de público. Eu tenho um público que gosta, né, de uma área ecológica. Eu tenho famílias com crianças pequenas. Eu tenho casais adultos, né, que são pais de pet, que é um público muito forte hoje. Pai de pet hoje tem muita gente que não quer mais ter filho. E aí opta por ter um cachorro, então, quero viajar, quero levar meu cachorro junto comigo. Não é todo lugar que aceita, não é toda pousada que aceita. Isso é um diferencial. Porque nem toda pousada, nem todo hotel aceita. Porque cachorro faz barulho. Por exemplo, aqui no hotel, não aceita pet. Por quê? Porque a galera sai para viajar, sai para passear e deixa o cachorro trancado dentro do quarto. Aí o cachorro fica ansioso, chora, late. Deixar o bichinho trancado aqui, aí, faz xixi no quarto todo. Enfim, eu não aceito. Mas na tua casa é uma outra condição, pelo espaço ser amplo, pelo espaço, né, ser mais arejado. Não vai precisar deixar o cara trancado. Muitas vezes o cara passa muito tempo dentro da própria hospedagem, que a sua hospedagem já é uma atração por si. Né? A sua hospedagem, o cara tem uma jacuzzi. Principalmente na frente. Isso aí, principalmente na temporada de chuva, né? Porque lá na Chapada é muito perigoso temporada de chuva. Aí o cara, às vezes, vai lá, escolheu ir para lá na chuva, aí tentou arriscar, choveu 3 dias. Tromba d'água, dá uma tromba d'água. Não pode ir com uma cachoeira, não tem nada para fazer na rua, porque tá tudo chovendo. Vai fazer o quê? Tá em casa lá, vai ter sauna, vai ter jacuzzi, né? Vai poder. Irado, eu também não vi a sauna aqui, eu não vi as fotos da sauna. Bicho, realmente tá faltando uma foto boa da sauna. Total. Entendeu? Foto da sauna, então você entende que o seu anúncio existe avenidas de crescimento ainda. Ele não tá, você não esgotou ao máximo o potencial, nem da Booking, nem do Airbnb. Você não esgotou o potencial. Existem muitas avenidas de crescimento. E essas avenidas de crescimento foi o que a gente conversou agora. Esses 4 pontos, fotografia, conteúdo, política e preço, são 4 pontos importantes. E o 5º ponto que eu ressaltei é tipo assim, faz anúncio. Um pouquinho de anúncio. Isso aí eu fiquei pensando, você falando, faz um vídeo maneiro e tal. E aí, vejo alguns vídeos no Instagram, assim, de pessoas, principalmente em marketing de restaurante, né? O pessoal
faz tipo É aquele mesmo estilo. conta uma experiência. Fui no restaurante, pedi tal cardápio. Tá muito na moda isso, muito na moda, né? É. Eu sigo uma galera que faz isso em São Paulo. Então você encontra, olha, vim aqui não sei o quê, vim desfrutar de um rodízio de não sei o quê. Pai, não entraria. Você, porra, que massa, velho. Eu fico olhando aquilo. Porque aquilo chama a sua atenção, né? 30 segundos, você, eu escuto o que a pessoa tá falando ali, 30 segundos ela conta a história ali. Aí o cara vem aqui, ó, venha na casa Oasis, assim, papai, tem uma sauna aqui, pai, você não sei o quê, você tem um rio, papapá, no conforto com o seu pé. Aí você, porra, que massa. Pegar um influencer desse também é legal. Que às vezes você nem gasta dinheiro. O cara faz os vídeos para tu, pô. Tu pegar um cara que já faz isso. Bem no começo, quando eu comecei a alugar, o que aconteceu? Um cara me procurou, não vou citar nomes, não, mas um cara me procurou e falou assim: olha, eu sou produtor, eu sou isso, aquilo e tal. E é o seguinte: tem uma atriz global aí e tal, X, que ela vai vir para Brasília, ela quer passear para Chapada. Minha proposta é o seguinte: você deixa eu ir lá na sua casa para eu conhecer a sua casa. E dependendo, ela vai para lá, para sua casa, se hospeda lá, e aí em troca ela vai fazer posts, né? Assim, vai divulgar. Aí eu falei assim, pô, pode ser e tal. Só que fiquei pensando assim naquela, mas acabou que ela foi para um outro lugar lá, né? Porque eu também, na verdade, confesso que eu me senti um pouco inseguro, que eu falei, cara, uma pessoa desse naipe, a minha casa ainda precisa de alguns ajustes, que eu sei que quem é do alto luxo mesmo chega lá, e isso aconteceu já, por exemplo, porque tem muita gente que tem uma vida urbana, urbanoide mesmo, vê o anúncio e fala assim, pô, que legal, só que a roça é a roça, meu amigo, por mais que você faxine, vai ter uma poeirinha, entendeu? Vai ter uma aranha que vai entrar, então tem gente que já fala, ai meu Deus, tem uma aranha aqui, né, assim, aí eu, no começo, para evitar reclamação, eu até coloquei uma vez no anúncio, eu falei, a casa realmente, às vezes, recebe visitas de inseto, porque a casa fica num ambiente natural e a pessoa que, que é do apartamento não tem essa noção de que numa casa na cidade ou no campo vai entrar uma barata, vai passar um bicho, vai passar uma aranha, entendeu? Assim, e aí isso não quer dizer que a casa é suja ou que tem algum risco, né, maior assim, né? Mas se a casa, aí você pode, eu vi também nas fotos que a casa é tudo telada também, né? Você pode abrir, a casa cheia de tela, né? Pelo menos na cozinha. Não, minha casa não é telada, não. Não é telada, não. Eu tive a impressão que eu achei que era. Mas talvez seja foto que já vi. Isso pode ser também, você olha assim, pô, se a galera já é um problema isso, você pode já colocar a tela nas janelas. Assim, ó, você pode abrir, não vai entrar bicho. Entende? São coisas que você vai evitando, entendeu? Isso é uma objeção, principalmente quem tem criança. Pô, tá na armário, vai que entra um escorpião, velho. Né? Vai que entra um escorpião, vai que entra uma aranha, né, venenosa. Com criança, quando eu vou alugar para criança, eu fico meio preocupado. Assim, no começo eu até restringi, sabe, criança, só que depois, quando eu decidi conversar com os pais e explicar, eu falei, olha, realmente o lugar para criança tem isso, porque dependendo da criança, se ela ficar solta, querendo mexer em pedra, querendo mexer no mato, vai achar uma cobra, vai achar entendeu? Porque é na natureza. As pessoas têm que ter essa noção de que tem realmente coisas acontecendo ali que elas não estão vendo. Então, pode ter uma cobra escondida debaixo de uma pedra. Pô, se a criança ou o pet vai lá fuçar, a cobra vai sair, entendeu? Assim, mas você sabe que mas você tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque existe uma responsabilidade civil aí. Isso aqui é o meu medo, entendeu? Assim, e, por exemplo, no meu apartamento eu não botei. No meu apartamento eu não vou receber criança. Olha que eu tenho 2 filhos pequenos. Eu tenho um filho que tem 10 meses e eu tenho uma filha que tem 3 anos. Eu não vou aceitar criança no apartamento. Por quê? Porque é um apartamento primeiro andar e é um apartamento que não tem tela. Eu não vou colocar tela. Por que eu não vou colocar tela? Porque, cara, vai tirar a beleza do apartamento, vai ficar parecendo um negócio enclausurado. E segundo ponto, que eu preparei o imóvel para casais ou para família com adultos. Pronto, esse é o meu público. Então, não preparei o imóvel para pai de pet, não preparei o imóvel para família com criança, não preparei o imóvel para idoso, porque eu não tenho barra de proteção, não tenho acessibilidade, eu ia ter que fazer obras gigantescas dentro do imóvel, não fez questão. Então, assim, por um lado também, você vai ter que selecionar seu público e dizer assim, cara, não receba esse público, porque isso pode te causar um problema, entende? Então, você restringir esse público. Porque se tem escorpião, cobra, essas coisas, fica o que eu tento sempre é deixar assim, bem claro para as pessoas essa realidade, né, do risco. E falar, olha, então você assume totalmente, você entendeu? Eu não tenho como eu me responsabilizar se a sua criança, porque minha casa, por exemplo, é uma casa que tem desníveis, né? Eu falo assim, olha, se a criança, qualquer um que caiu, um bêbado também, que cair lá do degrau, pode se machucar mesmo, entendeu? Assim, porque ela tem desnível, ela não tem parapeito, isso faz parte, assim, né? Sim. E tem degraus, então assim, e aí eu coloco isso, mas assim, isso é um dos motivos também pelos quais eu não quero mais alugar por fora da plataforma, né? Porque a plataforma tem um seguro de responsabilidade civil, né?
Sim. Assim, que aí, se realmente acontecer alguém me processar e tal, né, a plataforma, teoricamente... A Booking também tem agora, tá? Ela não Então, tem... nas duas eu tô fazendo isso. A Booking tem também seguro de responsabilidade civil, mas não contra danos. O Airbnb tem os dois. Tem danos e contra a responsabilidade civil. Tem os dois. Né? Então, graças a Deus nunca aconteceu nada. Agora, por outro lado, para criança é perfeita a praia. É um atrativo perfeito para criança na Chapada, a Praia do Rio, entendeu? Porque aí a criança fica ali, não tem pedra, que nem a cachoeira, as cachoeiras da Chapada tem, que realmente são muito mais perigosas, arriscado mexer com pedra do que com areia. Lá na areia. Então tem esse contraste, essa questão que é um desafio também, né, dentro da logística, e como é que eu vou fazer, né? Se quando chegar a criança, Então, eu acho que eu vou restringir a minha política, assim, criança, sempre pela plataforma, né, para fechar por fora. Começou a chover aqui, eu acho que vai começar a ter interferência. Como já tem uns minutos, eu queria, antes de falhar de vez, te agradecer, viu? Obrigado aí. Cara. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a confiança aí. Eu anotei bastante aqui, vou Procure. Eu vou lhe dar um conselho. É como a live vai ficar gravada, pode ser que o Bruno escute depois, né? O conselho que eu daria para o Bruno e para qualquer pessoa que esteja assistindo a live da gente aqui, que está numa área rural, que bombou durante a pandemia e hoje não está mais bombando, que muitas vezes está com dificuldade de receber reservas pelo Airbnb ou pela Booking, não esqueçam que Airbnb e Booking não são um fim. Não esqueçam disso. Eles não são um fim. Eles são apenas um meio. Não é que o mundo se resume a Airbnb e Booking. Se eu não tiver reserva no Airbnb e no Booking, o meu negócio não vai funcionar. Não. Isso aí é você, entregar, né, digamos, todo a sua expectativa de vendas na mão de um único player, né, na mão de uma única empresa. Então, assim, o meu conselho para vocês é: Booking não está me vendendo, Airbnb não está me vendendo. Beleza, qual o primeiro conselho? Trabalhe os 9 pilares, que são os 9 pontos que eu compartilho dentro do método de hospedagem lucrativa, que servem para você triplicar suas reservas. Se você não triplicar, porque você ainda não tem um método, porque você não tem o passo a passo ainda, mas você já tem uma noção. Então, o triplicar reservas, né, você está mais próximo dele para você dizer, cara, realmente existem alguns pontos que eu posso ajustar, mas quem sabe num futuro próximo eu posso dar um próximo passo e pegar toda essa organização do método La Greca se tornando aluno. Mas beleza, primeiro passo, se a Booking e o Airbnb não estão te entregando, revise os 9 pilares. La Greca, quais são os 9 pilares? Anota aí: fotografia, conteúdo, avaliação, políticas, disponibilidade, preço, visibilidade, distribuição e diversificação tarifária. São 9 pontos. Esses são os 9, tá? São os 9 pontos aí. 9, né? Eu fiz assim, né? Não foi ficar 8. 9. São 9 pontos. Assim, 9 pontos, tá? Que você vai trabalhar para você melhorar sua performance dentro das plataformas. Beleza, fiz os 9 pilares da Greca, defini meu público, estudei, fiz tudo direitinho, tudo organizado. E, cara, continuo sem vender. O negócio não tá funcionando. Aí o conselho que eu vou dar para vocês, que é o mesmo conselho que eu ia dar para o Bruno antes dele cair agora, antes da conexão dele cair. Foca em fazer anúncio. Acaba com esse medo de ter... Eu tenho medo de fazer anúncio, porque eu também tive medo. Quando eu comecei a anunciar, eu colocava R$100, 200, 300. Aí fui subindo. À medida que eu fui anunciando e o negócio foi dando certo, aí eu fui crescendo. Eu digo, opa, o negócio tá melhorando. Pô, anunciei aqui, opa, tá vindo reserva. As pessoas estão procurando, o negócio está melhorando. Aí você vai aumentando o valor, você vai aumentando gradativamente à medida que você vai se sentindo seguro. Então, assim, Booking e Airbnb não são um fim, eles são um meio. Se eles não estiverem reagindo, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho Google, eu tenho outras ferramentas que eu posso trabalhar. Eu posso buscar outros canais, né? Por exemplo, eu tenho um Verbo ou VRBO, eu tenho temporada livre. Se eu sou uma pequena pousada, eu tenho agências que eu posso trabalhar. Se eu tenho uma casa de alto padrão, eu tenho algumas plataformas que só trabalham com propriedades de alto nível, né? Tem plataformas que só trabalham com propriedades que têm um luxo maior. Então, por exemplo, eu tenho alunos que têm casas luxuosas com diárias de R$1.800, R$2.500, uma casa. Então, essa pessoa pode entrar numa plataforma como essa. Então, assim, procure ver outros meios, tá? Então, depois que eu trabalhei os 9 pilares, geralmente você vai ter uma certa reação. Ó, que o Bruno voltou aqui, ó. Voltou.
Eu estava dando Ô, gente, o desculpa, caiu uma contexto chuva aqui. Não, não se preocupa não. Eu estava dando o conselho aqui que eu falei, pô, depois que você trabalha os 9 pilares, que são os 9 pontos que eu compartilho no método de hospedagem lucrativa, eu falei 4 para você hoje, né? Falei fotografia, conteúdo, políticas e preço. Trabalhei esses 4. Não melhorei? Faz anúncio, cara. Procura saber qual é a cidade que as pessoas estão e ainda vou ser mais específico, porque quando você faz anúncio, você tem que ser específico. Você não pode fazer anúncio de forma genérica. Ah, vou anunciar para famílias. Porra, tu vai perder dinheiro, vai queimar dinheiro. Não, vou anunciar para quem? Eu vou anunciar para famílias que têm entre 35 e 55 anos, que têm um poder aquisitivo acima de 10 mil reais. Então, só vou anunciar para quem tem iPhone. Eu não vou anunciar para quem tem Samsung. Não estou dizendo que quem tem Samsung não tem uma condição melhor. Não estou dizendo isso. Mas 10% da população usa iPhone. Então, você já sabe que, geralmente, quem tem um iPhone tem um poder aquisitivo melhor. Não é regra. Mas, geralmente, é. Porque, geralmente, são pessoas que estão pagando 7, 8 mil no aparelho de celular. Que a maioria não está disposta a pagar. Entende? Então, foco nesse público. É um exemplo, né? Não, vou fazer nos dois, Android e iPhone, mas eu vou anunciar para as pessoas que estão em Brasília, nos bairros que têm condições de me consumir. Por exemplo, você não vai anunciar para Brasília para bairros de pessoas que você não quer atrair. Tá entendendo? Por exemplo, a periferia de Brasília. Você acha que é um público que vai para sua casa? Não. Então, quando você vai anunciar para Brasília, você vai anunciar para aqueles bairros que você sabe que são pessoas que vão se interessar pela tua hospedagem. Que bairros são esses? A, B, C, D, beleza. Em Goiânia é o meu público? É. Que bairro esse público tá? Anuncia para esses bairros, porque quanto mais direcionado você for, mais você vai conseguir converter reservas. E sempre pensa, para a gente finalizar agora, sempre pensa que quando você fizer anúncio, nunca jogue ele para um site de Airbnb ou um site de Booking. Não faz isso, porque você já está pagando o anúncio. Pô, ainda vou pagar comissão de novo? Não. Eu já estou pagando, o que é que eu faço? Eu mando ele para o meu WhatsApp. Para você fazer a mensagem pelo WhatsApp. Só que aí o seu WhatsApp, é só você trocar o seu WhatsApp por um WhatsApp Business. Beleza? Só você trocar para o Business. Então você anuncia no Instagram e quem se interessar e clicar em Saiba Mais, vai direto para o teu WhatsApp. Porque ali você conversa com as pessoas, você tira dúvida, você manda um vídeo. Entende? Você faz uma forma de pagamento. Ah, quero desconto, quero, beleza. Então faz o seguinte, faz um Pix. Faz um Pix que beleza. Porque sempre que alguém pedir um desconto ele nunca é trocado a troco de nada. Beleza, ó, conta a minha casa, ó, final de semana custa 2 mil. No cartão eu divido em 10 vezes. Um exemplo, tá? Um exemplo. Ou 2 mil você pega lá no Airbnb. Ah, você quer fechar direto comigo? Beleza. Pô, talvez porque o cara encontrou tua marca, né? O cara entrou lá, viu, Caso Oasis. Deixa eu botar aqui Caso Oasis. Pum, encontrou teu Instagram. Aí veio lá e falou contigo. Ó, eu vi lá no Airbnb. Ele nem fez reserva ainda, tá? Eu vi lá no Airbnb, tá 2 mil reais. Qual o preço que você faz? Ó, cara, eu faço. Ó, no Airbnb tá no cartão, vou pagar taxa. Então foi o seguinte, eu vou te fazer 10% se tu pagar no Pix. É o que eu consigo fazer. Aí o cara, é 10%. É, se for no Pix. Mas no cartão? Não, no cartão não, porque eu vou pagar taxa, porque eu vou demorar 30 dias. E bababá, entendeu? Toda vez que você resolver dar um desconto, sempre peça algo em troca. Beleza, eu vou te dar um desconto, mas tu vai pagar no Pix. Não vou te dar um desconto, mas tu vai pagar em dinheiro. Os caras estejam em Brasília, quer me pagar em dinheiro? Beleza, porque dinheiro você não vai precisar, talvez, declarar, né? Não era nem para falar isso, mas dinheiro você não tem que declarar nota, né? Mas se for Pix, tem que tirar, né? Porque não é declarar nota, porque às vezes é porque o valor é pequeno. Aí a maioria das pessoas não declaram. A verdade é essa. Pô, ganhei 800 reais de diária. Pô, vou chegar, vou declarar. A maioria das pessoas não declaram. Geralmente declaram quando é Pix. Geralmente é Pix. Então, isso também é difícil. Cada vez menos pessoas têm dinheiro. Só para exemplificar que se você for dar um desconto, você vai trocar isso em alguma coisa. Em alguma vantagem. Beleza, quer desconto? Tu vai ter que me pagar assim também. Entende? Enfim, ou... sei lá, uma coisa que você, talvez uma data, olha, eu consigo, olha, mas nessa data aqui eu não consigo, que é feriado. Esse mesmo valor que você quer, eu consigo no próximo final de semana. Tem algum problema para você? Você tem flexibilidade? Tenho. Então, beleza. Então, vou fechar com você por esse preço, mas não por esse final de semana, que esse final de semana vai ter um festival gastronômico. Eu faço com você no próximo. Ah, beleza, não faço questão do festival gastronômico, não. Pronto, já garanti mais outra reserva. Tudo em base de troca. Entende? Tudo na base da troca. Beleza? Não, beleza. Bom, então esses acho que são meus conselhos para você aí, para tentar dar uma destravada aí, ver se consegue melhorar, né, as vendas aí, conforme essa parada. Porque o que você está me relatando, a maioria das pessoas que tem propriedades grandes, em áreas rurais, que bombaram na pandemia, estão passando dificuldade agora. Por quê? Porque a pandemia passou, porque as pessoas já não estão mais naquela fase de isolamento,
porque o verão chegou, então muita gente está migrando para os litorais, né? O verão está chegando. Então, esses são as ações que eu faria dando na tua pele aí, na tua situação. Perfeito. Vou correr atrás aqui. Eu agradeço muito, viu, a generosidade aí. Igualmente, Obrigado. eu agradeço a confiança. Depois a gente vai se reencontrar aí, que eu vou entrar no curso e vou correr atrás aí, tá bom? Vamos embora. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, mais uma mentoria aí concluída com sucesso, dessa vez com uma pessoa que não é aluno do Método de Hospedagem Lucrativa, foi um aluno aí, digamos aí, né, um futuro aluno, quem sabe, que ganhou o sorteio da Semana Triplica Suas Reservas. Então, o Bruno foi o sorteado e teve direito a essa mentoria aí de 1 hora, mais o caderno de checklist. Eu fico feliz em poder ter ajudado ele, poder ter ajudado você também aí a estar mais próximo de triplicar suas reservas. Tá bom? Então, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Fui!